Bom, existe uma experiência no luto que quase ninguém descreve com precisão, tá? Sobre a saudade, sobre a tristeza, sobre a melancolia, que é aquela sensação de que a vida nossa perdeu o movimento, que ela paralisou, que ela ficou estagnada diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento. Então aqui a gente não está falando somente da tristeza, mas da causa dessa tristeza, de um dos sintomas que deixa, que essa melancolia deixa, tá? E aqui é como se o mundo continuasse rodando, ele continua como ele está ali acontecendo normalmente, mas você ficou parado alguns dias, você está atrasado alguns dias, alguns meses, alguns anos diante do mundo. E muitas pessoas chegam para mim dizendo: olha, eu existo, eu estou aqui, eu estou fazendo as coisas, mas eu sinto que eu não estou vivendo. Sinto que eu não estou vivendo, sinto que eu não estou fazendo nada. Né? Isso se parece muito com uma anedonia também, a pessoa não sente prazer, já não sente mais tristeza, ela está simplesmente paralisada. E se você está vivendo algo assim depois de perder alguém, esse vídeo é para você. Quando alguém profundamente amado morre, não desaparece apenas essa pessoa da nossa vida, mas desaparece um lugar de existência. E o que é isso? A forma como você era chamado, a rotina compartilhada, os pequenos gestos que estruturavam o dia, os futuros que já estavam sendo silenciosamente planejados. E aí alguma coisa interna fica suspensa. A vida externa continua, mas por dentro está tudo parado. E é aqui que muitas pessoas elas começam a se preocupar muito consigo mesmas, né? E elas começam a pensar: eu deveria estar reagindo melhor, eu deveria estar sendo mais forte, eu deveria estar seguindo, está todo mundo fazendo, eu estou parado. Mas a verdade é que o luto, quando ele é profundo nesse estado, ele frequentemente paralisa a pessoa antes dela começar a se reorganizar. Inclusive, teve um atendimento que eu fiz na semana passada que a pessoa me disse o seguinte: olha, por alguns segundos antes, né, logo na verdade, logo quando eu acordo, eu esqueço que ele morreu. E nesses segundos, assim, são frações, né? Sou eu de novo, mas aí eu me lembro que ele morreu, que ele não está mais aqui, e parece que minha vida acaba mais uma vez, e aí é um luto de novo, aí é um ciclo que se repete de sofrimento e tudo mais. E, e essa frase é muito reveladora, porque ela nos mostra algo muito importante. A pessoa ela não perdeu a capacidade de viver. Percebe que quando ela, de alguma forma, entre aspas, se esquece que aquela pessoa morreu, ela se lembra de quem ela é. Só que aí logo em seguida ela se lembra e ela tem um choque de realidade. Né? Então a pessoa ela não perdeu a capacidade de viver, ela apenas perdeu o mundo onde essa vida acontecia. E numa das fases do luto, existe um autor, talvez um dos mais importantes para o luto, que ele fala o seguinte, que nós devemos nos ajustar a um mundo onde essa pessoa não está mais presente. Então, às vezes, a gente fica perdido buscando aquele mundo que existia antes daquela pessoa falecer, ir embora e tudo mais. E quando esse mundo interno ainda não se reorganizou, qualquer lembrança da realidade atual cai como um impacto repetido, não é isso? E ao longo de muito tempo trabalhando com luto, eu comecei a perceber um padrão muito consistente, que é o seguinte, né? Existem pessoas que permanecem paralisadas na dor por meses, às vezes por anos. E existem pessoas que gradualmente voltam a se mover na própria vida. Isso não tem nada a ver com a quantidade de amor, não tem nada a ver se elas são frias, se elas não sentem, e muito menos porque elas esqueceram, né? É impossível você esquecer alguém. Mas na verdade é porque em algum momento esse vínculo encontrou um novo lugar dentro delas. E esse processo que a terapia pode facilitar. Porque existe uma crença muito silenciosa em muitos enlutados, que é o seguinte: se eu voltar a viver, é como se eu estivesse deixando a pessoa para trás, é como se eu estivesse traindo a pessoa que se foi, é como se eu estivesse traindo o meu próprio sentimento. Onde já se viu eu ficar bem ou ficar feliz? Mas a experiência clínica mostra algo completamente diferente. Quando a vida volta a circular,
Não tem nada a ver que o amor diminuiu, mas esse amor ele apenas muda de forma. Ele deixa de existir apenas como dor. E ele passa a existir também como uma continuidade. E eu costumo dizer algo que no início pode até surpreender, que é o seguinte: se você acredita que ama alguém permanecendo paralisado, é porque ainda não experimentou o amor que é possível sentir quando você volta a viver também por essa pessoa. Porque quando a vida retorna, a memória ela ganha movimento. O vínculo deixa de ser somente ausência e passa também a ser uma presença transformada no seu jeito de agir, no seu modo de viver, nas coisas que você fala, nas coisas que você vive, nas experiências que você proporciona. Teve um outro caso que, após uma morte, né, de uma esposa, um, um rapaz manteve a casa exatamente como a mulher tinha deixado. As roupas dela, os objetos, as roupas dele, enfim, copo, né, na pia. E porque ele acreditava que se ele mexesse em algo, ele ia estar apagando a história. Você já se pegou fazendo isso, né? Sobrou um pertence, você não pode riscar aquele pertence que vai estar apagando a memória daquela pessoa. Sobrou uma foto, meu Deus do céu, se rasgar essa foto, você não tem nem coragem de olhar para a foto com medo de estragar ela, né? E durante muito tempo, qualquer gesto que ele desse de continuidade da própria vida gerava nele um sentimento. Até que um dado momento do nosso processo ele trouxe algo diferente, né? Ele tinha reorganizado a casa. E organizar a casa é muito profundo, psicologicamente falando, porque tem tudo a ver com a nossa própria mente, né? A nossa casa é o nosso corpo, os cômodos eles refletem algo, certos setores específicos da nossa mente, enfim. E ele tinha reorganizado a casa. E ele disse: agora eu sinto que ela pode existir aqui, sem que tudo precise estar parado, congelado, como se fosse uma foto parada no tempo. Percebe a diferença? Existe outro ponto importante que quase não é falado, que nem sempre a pessoa ela quer melhorar. Eu sei que você que está vendo esse vídeo, você não quer melhorar, você está assistindo aqui até agora, talvez porque você com a esperança de receber uma pílula de melhora, mas não porque você quer melhorar, porque você não quer. Quem está de luto não quer se sentir melhor, não quer se sentir feliz. Às vezes a pessoa não quer voltar a funcionar, não quer retomar a rotina, não quer reorganizar nada, e isso também faz parte do luto. Mas existe uma outra realidade, tá? Que é momentos em que a vida exige que você retorne. Que a vida exige que você retome as rédeas da própria vida. Mesmo quando você não quer, mesmo quando você acredita que não dá, tá? Eu sei que você tem que voltar a trabalhar. Eu sei que você tem que voltar a cuidar dos seus filhos. Eu sei que você tem que voltar a olhar para o seu esposo como você olhava antes. Eu sei que você tem que conseguir conversar com os seus outros familiares sobre esse assunto. Você tem que fazer isso. Não tem para onde fugir. E aí surge esse conflito. Eu não consigo, mas eu preciso. Eu sei que eu preciso. E muitas pessoas chegam para fazer terapia exatamente nesse ponto. Não porque elas querem, decidiram melhorar, mas porque elas perceberam que não podiam continuar como elas estão. E talvez esse seja o primeiro passo. É muito importante que você entenda que o trabalho terapêutico no luto não consiste em fazer alguém esquecer. Isso nem passa pela nossa cabeça. Muito menos reduzir o amor, nem apagar a dor à força e vamos fazer aqui um tratamento para que você não sofra mais. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. É algo muito mais delicado e muito mais profundo. Sabe? É permitir que a vida volte a existir sem que o vínculo precise acabar. O meu papel aqui não é fazer com que o vínculo que você tem com o que se foi se apague, não é isso. É que ao longo do processo, pessoas que estavam completamente paralisadas, para que elas voltem a trabalhar com presença, fazendo as coisas, sabe, com a mesma paixão que eram feitas antes. Isso não tem nada a ver com apagar o vínculo, com esquecer, com diminuir o amor. Sabe, é sentir momentos de interesse. Faz quanto tempo que você não sente interesse por nada?
assistir televisão, seja por conversar com seu filho, seja por estar junto com seu marido, com a sua esposa. Experimentar pequenos respiros emocionais novamente, imaginar novamente um futuro, né? E de forma surpreendentemente para elas mesmas, elas descobrem que o amor não diminuiu. Em muitos casos, ele até se ampliou. Como eu disse, se você acredita que o seu amor é grande estando paralisado, é porque você ainda não experimentou o amor de quando você se move, de quando você retoma a vida para aquela pessoa que se... Então aqui fica um convite. Se você sente que a sua vida paralisou depois de uma perda, tá? Não é falta de força. Eu sei que é um amor que ainda não encontrou um lugar para ser realocado, tá? E quando esse amor não encontra um lugar, a vida inteira fica, tá? E eu sei que mesmo que uma parte sua talvez não queira seguir, pode ser que outra parte precise, necessite, tá? Pelo seu trabalho, pela sua família, pelos seus filhos, pelas pessoas que permanecem. Ou simplesmente porque continuar existindo também faz parte do vínculo com quem se foi. Honrar a quem se foi faz parte de honrar a própria existência. Tá? Se esse vídeo falou com você, se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez ele seja o primeiro passo. Não de mudar completamente, tá? Mas de dar um pequeno passo. Uma vida que você sabe que precisa retomar. Tá? Se esse vídeo não foi para você, compartilha com alguém. Compartilha com alguém que está precisando. Tá bom? Conta comigo.